Vamos ouvir, enquanto isso, o que o Abel Ferreira falou, então, depois do empate do Palmeiras contra o Fluminense. Vamos ver. Que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Eu quero saber o seguinte, e a enquete está no ar, tá? Mas eu quero bastidores. O Palmeiras jogou a toalha ou não? Não. Não jogou, André Hernan? Não. Isso aí é o que? É cena? Se a gente falar aqui que é cena, vai parecer que os caras estão ali mentindo, estão escondendo alguma coisa. Tá muito difícil. Há um entendimento de que o Palmeiras deu mole nesses 4 jogos, de que houve uma queda técnica, que houve uma queda física, de que houve uma queda mental, e isso por alguns fatores. Não podemos deixar de falar que o Palmeiras caiu de rendimento e isso é responsabilidade, querendo ou não, da comissão técnica, de quem está lá no dia a dia. Mas existe, por trás disso tudo, um número de jogos que é muito grande e que isso a comissão técnica detectou. A comissão técnica do Palmeiras faz uma conta de que o Palmeiras, se bater campeão da Libertadores e for ao Mundial, pode bater 76 jogos. E aí uma comparação, o Liverpool, por exemplo, chegou a 63 jogos da temporada, comparando com o futebol europeu, que tem um calendário diferente. Jogando espaçado a cada 3 dias praticamente, tendo data FIFA, tendo essa última data FIFA que acabou que o Palmeiras pegou alguns jogos e os 3 últimos vai fazer fora de casa. Teve alguns jogadores que ficaram fora, teve os jogadores que foram lesionados, perdeu o Paulinho, perdeu o Lucas Evangelista, não teve lá o Richard Rios, o Evangelista estava jogando bem e aí acabou perdendo, é um pilar no meio campo. Então, assim, uma série de fatores e que a bomba estourou agora. Mas agora o Palmeiras tinha que estar se preparado para esse momento. Reta final e tal. E aí, nesse momento, você tem uma queda técnica de alguns dos principais jogadores. Vamos colocar Flaco Lopes, vamos colocar Facundo Torres, Sosa. Esses jogadores tiveram uma queda técnica. O Felipe Anderson oscilou e tal. Então, assim, um conjunto de fatores que faz com que o Abel entenda que ficou difícil, mas no discurso se coloca algo no sentido de tipo, tá difícil, o adversário tá mais perto, mas nos bastidores, quem conhece o Abel Ferreira, quem trabalha com o Abel Ferreira, quem está no dia a dia com o Abel Ferreira, sabe que ele vai competir até o final. E esse discurso do tipo, da porta para fora tá difícil, o adversário tá praticamente campeão. Mas da porta para dentro vocês vão deixar mesmo isso acontecer? Entendi. Então, serve também para você dar uma movimentada internamente. Ô Bruno Andrade, a nossa pesquisa aqui tá dando 52%, quem não votou, vota, tá? 52% entendendo que é jogo do Abel, que faz parte do jogo, da estratégia psicológica para essa final da temporada. Pelo que você conhece da estratégia dele por aí, é estratégia ou realmente ele entende que tá difícil e esquece focar na Libertadores e é a temporada inteira valendo no sábado? Ponto 1, opinião é estratégia. Ponto 2, informação também é estratégia. Enquanto o Hernan curtia bastante o show do Oasis, mais cedo a gente em conjunto conversou com muitas pessoas do entorno do Abel, do entorno do Palmeiras, para tentar entender se de fato era estratégia ou se era o Abel jogando a toalha. Eu vou falar por mim, conversei com uma pessoa muito próxima ao Abel, e como nosso programa /live é Fala Fonte, abre aspas, e essa frase é impactante, e ontem à noite compartilhei ela com o Hernan e também com o Felipe, e agora compartilho com você, Bruno, antes que fique com ciúmes e inveja, porque eu acho que você tem que participar no nosso grupo fechado lá, mas enfim, abre aspas, ele não vai desistir de nada, ele não desiste de nada. Uma pessoa que conhece o Abel há muito tempo, ou seja, muito próximo ao Abel, que confia, acredita que as declarações dele no último jogo, pós-último jogo, é claramente para mais uma estratégia para quem sabe ali mudar um pouco o foco do Flamengo, incomodar o Flamengo. Naturalmente ele sabe que o título é muito improvável, é muito difícil, são 4 pontos para tirar em 3 jogos, não é fácil, tendo aí a Libertadores pela frente no fim de semana em Lima, mas o Abel, daquilo que eu conheço e já vi o Abel no Braga, acompanhei o Abel de longe no PAOK, não acompanhei tão bem quanto vocês aí presencialmente o Abel no Brasil, mas acompanho daqui e conheço muitas pessoas no entorno do Abel. O Abel quer ganhar sempre. Eu vou lembrar aqui um caso muito específico, o Abel em Portugal de férias, jogando pádel com os amigos. Ele queria destruir os amigos no pádel. O que era para ser uma brincadeira, pro Abel era muito sério. Para os outros era risada, era brincadeira, era curtição. O Abel é tão competitivo que até o jogo de pádel entre amigos ele quer vencer. Então, claramente, nesse ponto, não é só opinião, é informação. O Palmeiras, ou no caso o Abel, não desistiu, apesar de, evidentemente, perceber que é muito, muito difícil. O Flamengo hoje é o favorito. Se o Bruno tá trazendo esse bastidor do pádel, eu tenho um dele com as filhas jogando baralho. Qual é, né? Quando ele joga carteado com as filhas, ele quer ganhar das filhas. Não, é verdade. Não, acredito, mas que verdade, loucura, pô. É verdade. Ele quer ganhar das filhas no carteado. Então, eu tenho certeza... Competitivo. Eu tenho certeza quão competitivo ele é, e ele é um cara que além de tudo, não sabe perder.
A gente vê nas entrevistas que quando ele perde, ele tá doido da vida e às vezes ele até exagera em algumas entrevistas, não é verdade? Sim. A gente já viu ele explodir em entrevista. Claro. Exato. Mas eu acho que dessa vez, eu não tenho a mesma informação que vocês, tá? E, poxa, vocês têm as melhores informações possíveis, mas eu acho que ele tá sendo realista dessa vez. Posso ser sincero, E Bruno? acho até que a resposta a gente vai ter, sabe quando? No jogo contra o Grêmio. Vocês acham que no jogo contra o Grêmio ele vai escalar pé embaixo, todo mundo? Eu acho que, assim, se cabe uma opinião nesse caso, eu nunca vejo o Abel abrir mão das competições. Também nunca vi. Opinião no puxeta, paizão. Não, é só um detalhe. Você é meio folgado, desgraçado, pô. Não, verdade, mas ele nunca vi ele abrir mão. E indo na linha de formação de vocês, ele não vai abrir mão fácil, assim. Mas se ele tropeça contra o Grêmio... Não, mas a gente tem a informação, pra não ficar no que a gente acha, a gente tem a informação se ele vai escalar força máxima contra o Grêmio? Vamos apurar. Não, assim, ó, o que é força máxima? Vamos lá. Carlos Miguel, Tá. Kelvin, Sim. Gustavo Gomes. Depende do núcleo de saúde e performance. Tá. Então, assim, se a turma do núcleo de saúde e performance falar assim, Abel, ou a comissão técnica, João Martins, Castanheira, tal, Uhum. Thiago, o Sousa tá no limite, não dá. Tá. O Flaco Lopes precisa de meio tempo. É o que aconteceu com o Grêmio no jogo do Botafogo, que o mundo caiu em cima da cabeça do Mano Menezes. E aí o Mano Menezes, depois da coletiva, teve que explicar por que o Carlos Vinícius não jogou o jogo inteiro. Entrou depois no segundo tempo e quase empatou o jogo naquele jogo maluco que foi Botafogo e Grêmio. E aí ele teve que explicar. Tivemos uma conversa com o jogador, o departamento médico falou, ó, vai estourar o Carlos Vinícius, o cara já fez 9 gols na temporada, ele é importante, mas teve uma conversa com o jogador e chegou-se à conclusão, beleza, vamos jogar meio tempo, vamos entrar a partir do segundo tempo, do minuto 10 do segundo tempo. Então, assim, depende muito do que o Núcleo Saúde e Performance vai entregar para a comissão técnica de necessidade. De repente, ó, vamos guardar esse cara, vamos usar ele em Lima. Esse cara aqui vai estar pronto em Lima. Então, a força máxima é muito relativo. Entendi. Né? É muito relativo o que é o melhor. E assim, é importante a gente citar aqui nessa história toda de, jogou a toalha ou não. Na partida contra a LDU, que a gente citava aqui a volta do voo do Palmeiras. De Quito pra cá. De Quito para cá, que foi muito baixo astral, que o Abel estava muito para baixo, que muita gente falava assim, poxa, é difícil, né, o Abel, assim, tá sempre para baixo. Ele foi um cara que até depois teve que tomar um remédio aí para dormir. A gente mostrou a imagem dele no ônibus. Nossa, desolado. Você falou que ele pediu um remédio pra Pediu um dormir. remédio para dormir e tal depois, enfim, apagou e tal. Mesmo com tudo isso, uma frase que eu até trouxe aqui no Fala Fonte, depois eu falei muito isso na nossa live lá, direto do Allianz, no dia do jogo contra a LDU, era assim, o Abel gosta desse tipo de desafio. Sim. Ele curte esse tipo de desafio. Pô, tá 3-0 contra, mas, cara, tá ali sangue no olho. Dessa vez, o cenário não mudou muito, mas existe sim, um pouco de um banho de realidade. Na questão de que, tipo, ficou difícil e porque o Palmeiras deu muito mole. Sim. Porque, assim, desde o jogo do Mirassol, o Palmeiras não pontua. E nesses 4 jogos, se eu não me engano, só aquele gol de bicicleta do Vitor Roque. Só. E depois, Contra o Santos não fez. contra o Vitória não fez, contra o Fluminense não fez. Um gol só, é verdade. É muito pouco. Então, assim, há uma queda de rendimento do time do Palmeiras, que a comissão técnica detectou, claro, fazendo um meia-culpa pelo trabalho, e obviamente há uma autocrítica, não precisa nem dizer que existe uma autocrítica, porque existe essa autocrítica da comissão técnica em relação ao rendimento baixo do time nesses últimos jogos, mas existe uma série de fatores que a comissão técnica tem detectado que chegou nesse momento e o time caiu de rendimento. E obviamente chega essa semana, que é a semana de Libertadores, e aí é levantar o moral do time, e ontem teve uma demonstração bacana na academia de futebol. Que a torcida foi lá. A torcida foi lá.